Por isso que é importante a presença de vocês, né? A gente não pode começar com um, jamais. Não é não, Anderson? Verdade, verdade. Muito bem, Anderson já tá gravando. Queria fazê-los, então, bem-vindos a mais uma aula do Instituto Princípios do Evangelho. Nossa aula de hoje muito tranquila, né? Vocês terão, acho que, alguns sentimentos aí para compartilhar. É uma aula bem curta, né? A gente vai terminar provavelmente bem cedo. E vamos lá, né? Para a gente sentir um pouco dessa vivência que é compartilhar o Evangelho. Uma vez nós ouvimos de alguém e depois passamos a compartilhar, né? Então é isso que a gente vai ver nessa aula de hoje. Para nós iniciarmos, tem algum anúncio antes que eu gostaria de dar no início aí? Eu não tenho nenhum. Não sei se você tem alguma coisa aí. Não, não, só lembrando mesmo da Semana do Amigo. Essa semana é a Semana do Amigo. Levem seus amigos no Instituto, levando seus amigos, tanto membros quanto não membros. Tirem foto e mandem para mim. Eu vou fazer uma edição para a gente divulgar. Muito bem. Semana bem agitada, então, né? Então, gostaria que... o Amor, você pode fazer a primeira oração para nós? Posso sim. Bem. Quando a gente se depara com uma imagem dessa, da primeira presidência e do Coro dos 12, e lá no fundo, atrás deles, temos a estátua de Jesus Cristo, e mais lá no fundo, nós temos os 12 da Palestina, né? Lá na época de Cristo, quando ele estava. Quando vocês olham para essa figura, o que vem à mente de vocês? Bora pensar um pouco. O que a gente consegue... O que vocês têm assim em mente quando vocês olham uma figura dessa? Todos esses personagens e representantes. Nem semelhança entre eles. Eu acho que tem semelhança entre eles, né? Porque tanto as estátuas dos que estão lá atrás, né? E foram chamados por Jesus Cristo para poder guiar, administrar a igreja aqui na Terra. Assim como hoje os profetas, eles são chamados para administrar a igreja aqui na Terra, né? Estar à frente, ser os porta-vozes, né, de Deus. Isso aí. Sandra, quer compartilhar alguma coisa do que tu sentes a respeito dessa imagem aí? Bonita. Essa imagem é quando teve a dedicação do templo de... Foi Paris? Algo assim? Não lembro bem de onde. Na Só Itália, na sei que se Itália. reuniu na Itália. Tá. Itália. Só sei que se reuniu todos. Eles se reuniram, eles geralmente não estão todos no mesmo lugar, então foi. Eu estava no CTM, né, naquele momento, e eu lembro de todos falarem sobre isso. Até nos mostraram uma foto em que todos eles estão de branco. E como essa imagem, sabe, todos estão de branco. E lá atrás, se eu não me engano, são os 12 apóstolos da antiguidade. Então, mostrando isso, né, os 12 apóstolos antigos da época de Cristo, que Cristo chamou, estão atrás e os dos últimos dias estão aqui à frente. Muito bem, isso mesmo, Alessandro. Que coisa legal você estar no CTM, olha só, né? Quanto tempo aí e ainda você tem lembranças, né, muito significativas desse acontecimento aí extraordinário. Como você falou, realmente é muito difícil a gente ver todos eles reunidos
Pelo menos um deles tem que estar, não tem que estar presente, né? Mas isso foi um momento realmente muito especial. Eu consigo, além do que vocês falaram, eu consigo sentir a força de que é a, a pregação do Evangelho do próprio Cristo, né? Ele foi o primeiro, né, a ensinar os seus apóstolos como eles deveriam agora compartilhar o Evangelho. Então, quando eu olho essa figura aí, eu vejo a força, né, de uma geração anterior e a força de uma geração atual. Todos eles, em comum, foram e são testemunhas especiais de Jesus Cristo, né? E por isso, o maior chamado deles é compartilhar, pregar o Evangelho. Esse é o chamado, a divertir o povo, né? Eu queria mostrar para vocês essa outra figura. E Amon, logo, logo, né, Amon, também pode estar nesse time aí. A Alessandra já esteve em momentos ali como aquelas sisters ali ensinando famílias, dividindo seus sentimentos, momentos de chorar um pouco, derramar algumas lágrimas, não é isso? Amon, eu tenho uma pergunta para você quando você olha essas figuras. Você tem alguma expectativa? O que tu pensa aí nessa tua preparação? Tu já tiveste um convite do teu bispo, para ser um missionário de tempo integral? Vários convites. Até porque eu não pensei que agora eu não preciso de convite, né? Porque eu quero, eu não preciso que ninguém chegue. Tu quer servir uma missão? Claro que eu quero. Não preciso que ninguém chegue assim comigo me pedindo para fazer isso. Porque é um desejo que eu tenho no meu coração de estar servindo ao Senhor em tempo integral, né? Mas não preciso esperar que esse tempo chegue para que eu possa servir. Hoje mesmo eu posso fazer isso. Através dos meus atos, do meu exemplo, mostrando para as pessoas que é possível sim ser feliz no Evangelho de Jesus Cristo, né? Muito bem. Muito bem, amor. Aí, ó, o missionário que ainda em perspectiva, né? E a Alessandra, que é uma missionária retornada. Alessandra, é, esses momentos para ti aí, hoje, como missionária retornada, quando você está ali sozinha, quando você está ponderando, ou estudando uma aula, e em algum momento esses sentimentos te levam de volta para o campo missionário. Como é isso na tua vida? Talvez até o amor sinta um pouco já, né, de você uma missionária retornada, que é uma coisa que ele ainda vai, né, experimentar. Nos ajuda a sentir mais um pouco aí como foi esses momentos. Eu, eu tava compartilhando com alguém há umas semanas com uma moça que ainda não foi pra missão, que pra mim, pra nós como moça é um convite, né? Então nós decidimos que queremos ou não. E não tinha nada em minha bênção patriarcal, nada disso. Tava nas minhas mãos mesmo. E, e eu queria muito, eu sentia que eu precisava da missão. Outras moças não, elas podem seguir e amadurecer sem a missão, mas eu precisava muito, eu sentia isso bem forte. Então, durante a missão, eu ouvi que a missão era o CTM da vida. Ou foi no CTM isso, o CTM prepara para a missão e a missão é como se fosse o CTM da vida. E quando eu voltei para casa, para todos não é fácil voltar para casa. Estava até lendo uns artigos sobre isso esses dias de retornar da missão e lidar com as dificuldades disso. Já faz tempo que eu voltei, só estava lendo por ler mesmo. Mas eu pude ver como a missão se encaixava em tudo que eu estava me propondo a fazer.
daqui para frente estudar e trabalhar, entre outras coisas. A missão, todas as lições que eu aprendi lá, as coisas que eu fiz bem, as coisas que eu podia ter feito melhor, as coisas que eu não fiz e deveria ter feito, tudo isso foi um aprendizado que eu posso aplicar hoje. Todas as coisas. Então, eu sempre dizia que não tem um dia em que a missão, mas tudo que eu aprendi lá não possa influenciar na minha vida. E é esse sentimento que eu tenho. Foram tempos que eu nunca vou esquecer, porque me ajudou em tudo. E sei que ainda vão me ajudar muito mais futuramente. Tudo que eu aprendi lá. É incrível isso. Bem, Alessandro. Poxa, eu ia até te fazer uma outra pergunta agora, mas até tu respondeu, que era, e as tuas experiências hoje, elas te fazem lembrar de Jesus Cristo de que forma, né? Então, você acabou respondendo aí em alguns pontos aí do teu comentário, sobre a importância que teve a missão na tua vida, né? Que hoje tu aplica algumas coisas que tu vivencia, algumas coisas que tu aplica hoje em dia, tu formou um caráter, né, diferenciado. Então, muito bem. Então, isso, amor, isso são algumas coisas, viu, amor, que te espera quando você estiver no campo, exatamente como esses jovens aí, pelas ruas, pelas esquinas. Então, esse é o chamado comissionado que foi feito para esses homens. Eles foram um dia jovens, foram chamados a servir, fizeram missões e hoje eles estão aí, nos incentivando, continuando pregando o evangelho incansavelmente e nos ajudando a viver da melhor forma possível o plano de salvação. Muito legal. Então, eu e vocês, nesse momento, nós somos o quê? Amor? Chamados a servir. Chamados a servir. Né? E isso é um privilégio. Né? É um privilégio. Tá? Vamos seguir aqui. Ah, se eu fosse agora, vamos exercitar uma coisa. Se eu fosse um amigo de vocês hoje, agora, e, e eu perguntasse para vocês, quem são os missionários? Ah, o que vocês falariam? E, São representantes de é, Jesus Cristo. pode falar, Alessandra, isso aí. Me ouviu? São representantes de Jesus Cristo e que mais? Muito bem, perfeito. Mas entender quem são os missionários. Eu encontrei eles pela rua e tu é uma amiga minha. Aí, quem são os missionários? Representantes de Jesus Cristo. Muito bem. Que mais? Pode pensar também aí, amor. Irmão, esses dias tem uma página no Instagram que eles postam sobre tudo quanto é coisa. Coisas de comédia, informações e tudo. E de vez em quando eu já vi umas duas ou três postagens falando sobre os missionários, mas colocando, tipo assim, uma pessoa que colocou no Twitter que os missionários, a mãe convidou para comer lá na casa deles, ou alguma coisa assim, sabe? Pessoas que não são da igreja, Certo. colocando assim, os missionários estavam aqui em casa, minha mãe convidou eles para comer, eles são jovens e tudo, são de outros países, coisas assim. Aí, aí eu vi um comentário de algum membro da igreja dizendo que. Tinha uma postagem dizendo, quando eu era criança, esses dois missionários assim, bateram na porta da minha casa, eles eram dos Estados Unidos, e eles entraram, jogaram um pouco de videogame comigo, com meu irmão, não sei o quê, coisa assim. Aí um membro da igreja comentou nessa página que eles são missionários da igreja, representantes de Jesus Cristo, mas eles também são jovens, eles também são jovens
que estão aprendendo muito sobre a vida, ao mesmo tempo que buscam ajudar as pessoas. Eu achei interessante isso. Isso, verdade, exatamente. Muito bem. Uma coisa que eu fico pensando da seriedade, né, que na época que eu conheci os missionários também eu julguei eles muito mal, né? E hoje fico pensando, acho que tudo eu julguei mal, o livro de Mormon eu julguei mal, tudo eu recriminei, né? Eu acho que era muito voltado para as coisas que eu fazia dentro da minha igreja e tudo, que para mim tudo era para atrapalhar, tudo vinha para atrapalhar. Então eu julguei muitos pontos ruins da igreja, né? Por não conhecer e não me dar. Pra vocês terem uma ideia, o livro de Mormon ficou um ano na estante de casa, ninguém leu, né? E somente quando os missionários realmente entraram em casa que a gente foi lembrar do livro. Então, ficou por um ano pegando poeira. Então, os missionários, eles são representantes oficiais da igreja. Isso. Volto já aí nesse comentário. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Ah, Sandra vai relembrar um pouquinho aí. Na minha época não era assim ainda, não, viu, Alessandra? Deixa eu ler, para fazer o drama. Não. Vai logo, deixa eu ver. Para mim não vai ficar no Brasil, viu? Vai para fora. Cabo Verde, Moçambique. Argentina? Vai dois, Argentina. Vai fazer o Brasil. Vamos fazer aqui calma, gente. E só Brasil Fortaleza. Vai dois. Santa Maria. E falou Santa Maria. Aqui, ó. Aham. Você foi chamada, Cara Cícero Gomes. Você foi chamada para servir como missionária da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Você servirá na missão República Dominicana Santiago. Seu tempo de serviço deve ser de 18 meses. Você deve se apresentar ao Centro de Treinamento Missionário do Brasil na quarta-feira, 9 de agosto de 2017. Aí você vai aniversário. Então, esse momento, Alessandra, chamar essa responsabilidade que estava sobre os ombros dessa jovem e que esteve sobre seus ombros um dia, teve sobre meus ombros do Anderson e logo, logo do Amor. Tu consegue expressar esse dia que tu apresentou, tu foi chamada, realmente, tu estava ali com o teu chamado, tu consegue expressar esses sentimentos hoje ainda? Consegue lembrar dessa ocasião? Isso foi na minha época, em 2019. Os chamados já estavam chegando de forma por e-mail, né? No caso, abrimos no portal da igreja. Então, eu lembro que eu fui a segunda no meu distrito, que era do distrito Barcarena. A segunda abriu o chamado dessa forma. Só que a minha mãe imprimiu e tudo, todo mundo ainda queria aquele negócio velho de papel, não sei o quê. Hoje eu não faria isso, hoje eu leria no celular. Ainda tinha essa transição de, ai, por que não chega papel? Enfim.
Mas eu lembro que eu sei que dava um bug no sistema. Eu esperava muito meu chamado, muito, esperava muito que desse certo. E foi uma loucura. A primeira vez que comecei a preparar meu chamado, não deu certo, deu tudo errado, foi cancelado. E eu tive que esperar mais um tempo, foi um tempo assim bem depressivo. Quando eu tentei de novo, eu tava com muito medo de que desse errado de novo. E eu lembro que eu comecei a preparar antes de uma menina no meu distrito e simplesmente o chamado dela chegou. E eu fiquei, cadê o meu? Por que tá dando errado de novo? Quando eu fui falar com os líderes, não tinha sido enviado o meu chamado ainda. Tinha, tava lá esquecido. E foi assim, desesperador esses momentos, mas finalmente enviaram o meu chamado e não demorou, ele chegou. Mas, na verdade, eu vi a data antes de meu chamado chegar, porque dava um bug no sistema. Eu sei que tinha um link que rolava no Facebook que se tu clicava, tu conseguia ver a data. E eu vi a minha data. Eu vi que eu ia dia 13 de março de 2019 para o CTM. Isso era em janeiro. Eu vi isso dia 4 de janeiro, que era o aniversário da minha mãe. Ver aquela data, eu nem tinha visto nada. Foi o dia mais feliz da minha vida, porque eu vi, nossa, aconteceu. E tava todo mundo assim, ai, porque tu viu a data, já não tem mais nem emoção, não sei o quê. Mas eu não me importei. O negócio era meu, eu tava extremamente emocionada, ninguém entendia, ninguém sabia o quanto eu tinha esperado por aquilo. E ter visto aquela data foi tudo para mim. Então, como eu stalkeava os missionários assim no Facebook, eu sabia, como eu via a data também, eu sabia que meu chamado ia chegar. Isso era uma sexta-feira? Meu chamado ia chegar na terça-feira. Já tinha isso na cabeça. Então eu falei para minha mãe: mãe, vai chegar terça-feira, 1h30 da tarde. Mas eu tava lá almoçando e olhando pro celular, almoçando e olhando pro celular nesse dia, nessa terça, dia 8 de janeiro. E quando foi 1h31, o meu chamado chegou a mensagem que estava lá disponível. Mandei para a mamãe para ela poder imprimir, comecei a só mandar convite para as pessoas irem lá para casa, que a gente ia abrir uma chamada à noite. E foi uma galera, eu tava lembrando bem desse vídeo. Foi uma galera, enfeitamos lá rapidinho. Mamãe e papai saíram do trabalho, foram comprar pizza, um monte de coisa. E finalmente eu pude ler o meu chamado. Eu servi missão em Santos, no litoral de São Paulo. Eu não queria São Paulo, mas naquele momento, quando eu li que era para ir, eu não me importei. Eu só queria ir. E começaram a me contar de Santos e tudo. Então foi um momento muito emocionante. Eu nem conseguia dormir naquele dia. Eu fui buscar saber onde era isso e conhecer pessoas de lá. Eu conheci umas pessoas antes de ir para a missão, fiz uma amizade que até na minha primeira semana de missão foram me ver. Então foi uma experiência incrível de abrir o chamado, de esperar para ir e estar. Bem, obrigado, Alessandro, por compartilhar. A gente percebe, a gente sente, acredito que até o Amon sentiu um pouco, que até mudou um pouco o astral de quando você. Mas era isso que eu queria sentir também mesmo. O entusiasmo desse momento seu, ele parece não, ele está muito vivo ainda. E eu acredito que ele vai ficar vivo por muitos anos ainda. Talvez, né, sempre, porque é algo único, né, na sua vida, foi na sua vida. Então, aí você imagina quando Jesus Cristo ele fez o chamado para esses homens aí, para os apóstolos, né? Pedro, Tiago, João, Matias, todos eles que ouviram da própria voz do Salvador, essa escritura aí. Lê para a gente, amor. Marcos 16:15. E disse, ide por pregai o evangelho a toda criatura. Exatamente. Mateus 28, 19 e 20, Alessandra, lê para a gente. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado.
e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Então, esse mesmo chamado que Jesus Cristo fez aos apóstolos, ele se estende hoje até hoje. É o mesmo chamado que o amor, logo, logo você vai ter. Você já sentiu o que é o poderoso sentimento de ser uma representante de Jesus Cristo, assim como os apóstolos foram, né? Então, ide e ensinai todas as pessoas, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar os mandamentos. Esse foi o chamado, foi isso que a Alessandra foi lá para fazer em Santos, ensinar as pessoas a mudarem de vida, a guardarem os mandamentos se não estavam fazendo, ou se estavam fazendo parcialmente, por não entenderem, né? Se guardar realmente. Então, essa é a parte mais especial de estar envolvido dentro desse pregar o Evangelho, né? Esse chamado que nós temos. Aí eu tenho uma pergunta que serve para todos nós aqui. Que características de Jesus Cristo nós podemos desenvolver quando nós partilhamos o Evangelho? Então, existem algumas coisas importantes que somente, exclusivamente, aqueles que fazem esse trabalho, eles adquirem. De outra forma, não vejo muitas possibilidades, porque faz parte desse trabalho, é exclusivo desse trabalho. Então, eu gostaria que vocês pensassem em algumas características que hoje, quando vocês falam da igreja, não precisa ser um missionário de tempo integral, mas vocês compartilham, vocês falam para mim de vocês, quais são as características de Jesus Cristo que nós adquirimos, nós conseguimos saber assim, nossa, dessa vez eu senti que eu fiz como Cristo, eu adquiri isso aqui como Cristo tem. Bora pensar, isso aqui está em branco propositalmente, que é justamente para vocês, se a gente estivesse presencialmente, eu ia fazer com que vocês fossem no quadro e escrevessem. Então, eu gostaria que a gente vai ouvi-los aqui, então, agora, né? Então, vamos lá, vamos pensar em algumas características rapidinho. Pense aí podem me dizer. O próximo. Qual amor? O amor pelo próximo. O amor pelo próximo. Muito bem. Desenvolvemos característica que Jesus Cristo tem em abundância. Amar incondicionalmente. Muito bem, amor. E aí, Alessandra, pensou em alguma característica que a gente desenvolve? Ou que você já desenvolveu ao estar no campo missionário? Existem muitas, né? Creio que conhecimento e poder. Poder, eu digo, de falar, de ajudar, entre outras coisas. Bem. Amor e poder. Eu tenho um desafio para vocês. Em cima dessa pergunta, vai ficar como um dever de casa para vocês. Vocês procurarem mais características de Jesus Cristo quando uma pessoa partilha o Evangelho. E aí a gente vai, quem sabe, conseguir esmiuçar ou tentar ajudar outros amigos nossos a serem motivados para poder partilhar o Evangelho e, na prática, adquirir esses atributos que Cristo tem, o amor, o poder, né? Existem outros, né? Paciência, né? Tem que ter muita paciência, né, Alessandra? Né? A gente desenvolve fé, olha só, né? Não desistir daquele amigo ou daquele pesquisador que está lá desanimadão, não está conseguindo guardar nada, guarda algumas coisinhas, né?
Então, existem muitas coisas que a gente consegue desenvolver que a gente às vezes nem percebe, né? Todos eles com a ajuda do toque do Espírito, tá? Existe uma música na igreja, um inário, que é aquela canção que fala: eu devo partilhar, pois muito recebi. Lembram dessa? Vocês conhecem, né? Sim. Conhece, Alessandra? Muito bonito, né? Vá, a cada dia muitas bênçãos, Pai me dá. E então esse hino, ele para mim é um dos hinos assim que retrata muito o que o Senhor espera da gente. Partilhar o evangelho, a gente dá e a gente recebe, né? Então, nas entrelinhas desse hino diz muitas verdades do que nós estamos falando hoje. Tá? Amor, lê para a gente, por favor. As bênçãos de nos banquetearmos com a palavra de Cristo têm um grande poder e mudam vidas. Há três em particular, gostaria de convidar-vos a aplicar na vossa vida. Vou encerrar nossa aula falando sobre essas três formas, essas três, né, bênçãos nós podemos receber ao estarmos envolvidos com a pregação do Evangelho. A primeira é o que, Alessandra? Primeiro, as palavras de Cristo podem ajudar-nos a aumentar a nossa capacidade espiritual de receber revelação. Você concorda? Você acha que é possível? O presidente Nelson ensina aí? Sim, com certeza. Com certeza, né? A gente consegue interagir com o Senhor. Senhor, me ajuda aí, eu preciso conseguir uma referência para os missionários. Eu tenho 3 amigos, um desses aqui eu gostaria que abrisse o coração, me ajuda. E aí, como você começa a interagir, você começa a aumentar essa capacidade com o Pai Celestial, com o Salvador, e as coisas acontecem. Hoje, amor, a gente precisa ajudar muito, né, o campo missionário, os missionários, apresentando nossos amigos, para que eles não estejam tanto na rua, você vai sentir isso muito na pele, a necessidade uma hora de ter ajuda dos membros, e às vezes não vai ter, e você vai ter que ir para a rua, né, às vezes gastar muita energia, e essas energias podiam estar sendo desperdiçadas não, vamos dizer desperdiçadas, são energias que estariam sendo ali voltadas para dentro do lar, para dentro do ensino, na verdade, né? Eu não perco 4, 5 horas andando, batendo porta, e eu ganho ali 1 hora, 2 horas ensinando com poder, né, para trazer almas a Cristo. Então, é assim, a gente aumenta a capacidade espiritual quando a gente interage. Muito bem, Sandra. Eu vou ler esse segundo, eu vou ler o terceiro. Opa, não é ainda. Só baixar aqui minha tela. Segundo, quando nos debatemos com nossa própria identidade e falta de autoestima, a agradável palavra de Deus, Jacó 2:8, contida nas Escrituras, ajuda-nos a saber quem realmente somos e dar-nos força para além das nossas capacidades e reconhecer a minha identidade como filho de Deus. Conseguiu te encontrar, Alessandra, na missão como uma filha de Deus? Conseguiu extrair essa identidade tua? Sim, sim. Com certeza, né? Essa experiência que o Pai Celestial colocou na tua vida foi justamente para te ser testada justamente nessa capacidade de poder ter essa autoestima, de não esmurecer em momentos difíceis na missão, que existe mesmo. Viu, amor? Espera aí as coisas ruins, as coisas difíceis, mas tristezas e alegrias, não é não, Alessandra? A gente te promete que tu vai ter ambas em abundância, né? Então, é só esperar, vai ser uma viagem aí muito especial para você, como foi para nós. E o terceiro, amor?
podemos elevar a vida de outros através das palavras de Cristo. Tal como Enos teve o seu próprio momento e lugar onde as palavras de Cristo tocaram o seu coração. Assim também, o Senhor fará a sua parte para tocar o coração daqueles com quem desejamos partilhar o Evangelho. Bem, vocês leem essa terceira bênção aí? Vocês pensam, estamos seguros? Podemos encarar qualquer trabalho dentro da pregação do Evangelho? E por que nós podemos ir com toda a força? Eu acredito que quando nós vamos pregar o Evangelho, falar alguma coisa sobre o Evangelho, nós temos que ter realmente, né, a companhia do Espírito, porque aí essa vai ser uma das horas que ele vai se manifestar, né? Nós vamos estudar, vamos procurar saber um pouco mais sobre o Evangelho para poder compartilhar. Mas quem vai testificar isso no coração das pessoas é o Espírito. Então, não, tenho certeza que a companhia do Espírito ela é muito importante nessas horas, quando a gente vai compartilhar o Evangelho com as pessoas que não conhecem, porque ele vai testificar no coração delas que aquilo que nós estamos falando é realmente verdadeiro. É isso aí, Alessandra, mesmo? Tudo certinho? Também estava pensando nessa parte que fala de Enos, que ele teve o seu próprio momento e lugar, onde as palavras de Cristo tocaram o seu coração. Então vamos conhecer pessoas na missão que vão reconhecer na missão, na vida, vão reconhecer a mensagem rapidamente, prontamente, mas outros que não vai ser naquele momento, não vai ser com a gente. Mas como fala, né, a sementinha tá lá plantada e no final isso pode acontecer. Eu lembro de uma área, na minha primeira área, que ensinamos muitas pessoas lá, muitos jovens, eram muito bons. Muitos não batizaram quando eu estava lá, e depois de uns meses, eu só recebia as fotos de que eles tinham sido batizados. Eu ficava até impressionada. Então, é tudo tempo e momento. Isso também, a aula de hoje e tudo mais que a gente está falando, me lembrou muito de um casal que eu conheci na minha terceira área. E esse casal, eles queriam debater com a gente. E eu nunca gostei de debater. Eu nunca fiz isso. Então, chegamos, creio que falamos com eles na rua, e depois fomos à sua casa e começamos a conversar, ficamos muito falando sobre o plano de salvação. Creio que foi sobre o plano de salvação. E, enfim, terminamos bem, só que eles queriam muito que a gente fosse outro dia, porque eles queriam debater. E minha companheira e eu ficamos estudando, 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 estudando. Só que eu não lembro qual era a igreja deles. Mas quando voltamos lá, eu conversava com a minha companheira, ela também não era disso, e muito menos eu, então deu tudo certo de não discutirmos, não nos exaltarmos, não. Se eles quisessem debater assim mesmo, valendo, a gente ia embora. E nós chegamos naquela casa e começamos. Então eles tinham o tempo deles para falar e depois nós tínhamos nosso tempo. E quando nós falávamos, era incrível. A gente já tinha ido com esse espírito de não debater, então a gente nunca, acho que eu nunca dei uma lição com tanta calma, com tanta sinceridade na voz, nós duas, sabe? E nós íamos lendo as escrituras, a gente não fazia daquela forma rápida, ai, porque aqui tá escrito, não. A gente falava de uma forma bem mansa, bem delicada, para que eles pudessem entender. E eles com seus argumentos, e nós e eles querendo se exaltar, só que isso não aconteceu, porque em nenhum momento minha companheira e eu queríamos isso. E a gente demonstrava isso por nossos atos. Então acabou que nós fizemos um bom debate ali, eles falando, nós escutando cada palavra, depois falávamos, testificávamos até o pôr. E no final, terminou tudo muito bem. Nós sentimos ah, no início que eles queriam muito um debate acalorado, só que isso não aconteceu e no final estava todo mundo em paz
A gente terminou tudo bem, só que a gente encerrou aquela lição ali, a gente se despediu deles naquele momento, porque a gente percebeu que eles só queriam sempre debater, debater. Então encerramos aquilo, mas foi uma experiência muito boa de como eu vejo que a palavra do Senhor, ela deve ser dita. Ela não dessas brigas em praça e, e como era antigamente, não criticando, né, os líderes da igreja ou qualquer um que debatia assim antigamente, mas eu vejo que não é dessa forma que necessita acontecer hoje. É, o presidente Nelson, ele diz que nós precisamos mais do que nunca ter o Espírito. E quanto mais alto nós falamos, mais razão queremos ter, mais queremos aparecer, o Espírito não vai estar com a gente, porque não é a nossa obra. Se nós formos querer fazer tudo por nós, isso não vai acontecer. Então, eu nunca fui de estar debatendo as coisas na missão. E se isso queria passar, eu encerrava. Eu acho que é essa forma que tem que ser. Bem, Alessandro, poxa, isso mesmo, obrigado. Realmente, essas experiências, tanto o Amon comentou aí um pouquinho, a Alessandra, a gente tem que lembrar que, por exemplo, principalmente nessa terceira, que a obra é do Salvador. Ele vai abrir os corações, ele vai preparar, a gente só precisa fazer a nossa parte, porque a dele seguramente será feita. Então, puxa vida, essas experiências aí, outras pessoas precisam ouvir, né? Sandra precisa compartilhar sempre, nunca, eu acho que uma característica tua muito, já percebo de outras aulas que eu já compartilhei, é uma característica sua. Você vivenciou muito o Evangelho durante a tua missão, que parece que a missão ainda tá aí do teu ladinho ainda. Consegue jogar os sentimentos de lá. E eu acho que vai pendurar muitos anos e tu vai conseguir fazer isso muito bem ainda. E aí sim, tu vai conseguir tocar o coração de pessoas como tu toca o nosso agora. Então, continue. Isso é um dom, né? Que não se apaga, para alguns se apaga com o tempo, mas para ti, para mim, na minha opinião, continua ainda muito vivo. Então, sou muito grato pelo que tu compartilhou, e eu digo para Amon que Amon ele vai ter, imagina aí, Amon, o que o Senhor tá reservando para ti, mano. Um filho aí querido, frequente no instituto, se preparando para ser um embaixador, é uma responsabilidade muito grande. Então, eu vou estar ansioso, Alessandra, com certeza, Anderson, na tua volta para te compartilhar tuas experiências com a gente, enriquecer a nossa vida também, né? Como a Alessandra tem feito agora nesses poucos minutos que tivemos, tá? Então, eu queria encerrar nossa aula e testificar para vocês que eu sei que essas coisas são sumamente de importância para a nossa vida, que a gente possa se dedicar cada vez mais a ajudar os missionários que hoje estão nas nossas alas a compartilharem o Evangelho para que nossos amigos cheguem até eles. Precisamos fazer com que nossos amigos cheguem até eles. Na minha ala, por exemplo, hoje, nós temos uma meta por organização. São 10 amigos nossos que precisamos apresentar para os missionários. Por exemplo, a gente se assusta quando a gente vê 10 por semana, impossível. Mas no nosso quórum, por exemplo, nós temos 30 homens. Se cada um fizer a sua parte e a gente consegue dividir isso, no mês a gente, né, já apresentou, né, alguns números bons para os missionários. Isso está acontecendo na nossa ala. Nem a primária escapou, né? Então, as coisas estão acontecendo. Então, uma ala que está todo mundo, todo domingo a gente fica discutindo um pouco sobre nossos amigos e nossas referências, porque os missionários estão ali, né, sempre ali na frente da gente, e eles transformam o sentimento de que é possível, e a gente está tentando ir na mesma onda que eles, né? E muitos milagres a gente espera que aconteçam, porque a gente sabe que o Senhor vai fazer a parte dele, como a gente viu aqui nessas mensagens, nessas promessas, tá? Então é uma promessa que não é minha, mas é do próprio Salvador. E se nós abrirmos nossa boca, milagres acontecerão, tanto na nossa vida como nos nossos amigos. Eu deixo essa aula, meu testemunho com vocês. E eu sou fruto da pregação do Evangelho. Alguém falou para minha família e hoje eu sou o que sou, me formei
um caráter diferente, consegui ainda, né, mudar muitas coisas na minha vida, porque alguém falou da igreja dos missionários para minha família, para minha mãe. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Alessandra, você fica com a nossa última oração, então. Semana que Tchau, vem boa noite. é recuperação, não teremos aula, só vejo vocês agora na primeira semana de junho. Recuperação, finalmente. É.